Então tá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula nossa do grupo de redação, e hoje a discussão basicamente é sobre o tema da semana, sobre o tema a responsabilidade da população para a presença de bullying no Brasil. Então, esse é o nosso tema da semana. Começo aqui a aula de hoje com uma exposição de uma tirinha que eu achei muito boa enquanto eu estudava o tema, quando eu aumentava a minha capacidade argumentativa referente ao tema. Armandinho, vocês conhecem as tirinhas. Mas o que aconteceu? Pergunta ele. Sabe o Juca, que eu vivo zoando? Hoje eu descobri que ele é muito mais forte do que eu. Eu te perdoo. Né? Então, um cenário aí, talvez, de bullying na escola, né? Talvez não é um cenário de bullying na escola, em que o perdão do Juca foi colocado à frente. Então, vamos lá. Achei bem bonitinha a tirinha. Sempre é importante a gente entender como é que a gente utiliza os textos motivadores, né? Léo, toda semana eu tô mandando um texto motivador bonitinho para nós, né, e tal. O que eu devo fazer com esse texto motivador, Léo? Lembrando que lá no Enem, né, que a princípio vai ser em novembro, como é que a gente trabalha com essas coisas? O que eu posso tirar de informação de um texto desse, por exemplo, já que há uma possibilidade, né, do dia eu ficar com medo, talvez não ter conhecimento específico do tema, né, que for colocado para a gente lá em novembro. É claro, né, pessoal, toda semana a gente está trabalhando um tema diferente, né, com áreas diferentes, cada semana eu vou trazer áreas diferentes para a gente trabalhar nas grandes possibilidades, né, de temas que vão cair, nos grandes eixos temáticos do Enem e tal. Mas digamos que assim, ó, vocês não tenham conhecimento do tema no dia, né, como é que eu abordo, Léo? Ou tendo ou não conhecimento, né, como eu abordo o texto motivador? O Enem varia, mas ano passado foi 4 textos, então toda semana eu dou 4 textos para vocês, né? 1, 2, 3 e 4, né? São sempre quatro eixos, 4 textos básicos para vocês escreverem, né? A proposta da semana, então, primeiro passo sempre essa leitura aqui com atenção, a responsabilidade da população para a presença de bullying no Brasil, e atentem para cada uma dessas palavras, eu sempre digo, né? Vocês têm que ter muita atenção para cada uma dessas palavras, porque essas palavras vocês vão ter que fazer a substituição dela ao longo do texto, né? Na introdução, desenvolvimento e conclusão, para que não seja um texto com competência 1, norma culta, competência 4, mecanismos coesivos, que seja penalizado vocês. Eu vou começar lendo a tirinha 4 aqui, tá? No texto 4. Ei, idiota, você vai jogar contra a gente, por que não vai para outro time? O que você está fazendo lá atrás? Você não sabe como se joga, não? Ah, qual é, cara? É só um jogo, é para ser divertido. Jogos são só divertidos quando se ganha e você vai fazer a gente perder, atolado. Se você errar de novo, tá morto, Calvin. Deixa só eu contar para os outros times. Quem te ensinou a jogar? Foi sua avó? Senhor Lockjaw, eu não quero mais jogar. O espírito de equipe é muito forte. Tudo bem, desistente. Adeus. Então aqui é uma tirinha do nosso querido Calvin, né? Que eventualmente pode aparecer numa prova, não só textos como esse, mas como as tirinhas. Já que eu comecei com o texto 4, eu vou ler de trás para frente, não importa tanto a forma que aparece os textos, né? Aqui diz texto 2, mas é texto 3. Então, o texto 3, pessoal, é o artigo 3º, tá? Artigo 3º do que, Léo? Você sempre tem que ler as referências aqui embaixo, ó. Brasil, lei número 13.185, do dia 6 de novembro de 2015. Tá? Aqui está sempre disponível, eu sempre coloco o link para vocês, então se vocês não perceberam isso, vocês podem acessar o link sempre para ver referência, para ler mais sobre aquilo. A intimidação sistemática, também chamada de bullying, tá? Logo em seguida a gente já vai ver as diversas formas de bullying, diversas discussões sobre bullying. Pode ser classificado conforme ações praticadas como, né? Pode ser verbal, e o que é verbal? É insultar, xingar, apelidar pejorativamente. O que é o bullying moral, Léo? É difamar, caluniar, disseminar rumores, né? O que é o bullying sexual, Léo? Assediar, induzir, ou abusar. Social é ignorar, isolar, excluir. Psicológica é perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. Físico, socar, chutar, bater. Material, furtar, roubar, destruir pertence de outrem, né? E o virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meio de constrangimento psicológico e social. Assim, ó, a gente tem aqui 8 tipos, né, pessoal, segundo a nossa lei brasileira aqui. A gente vai ver em seguida que
depende, né, do país, ou dependendo do meio que eu tô lendo, há uma pequena variação referente a esse número aqui de formas de bullying, mas em geral é isso, tá? Dá para sediar, dá para, na verdade, fazer uma intimidação sistemática, a gente vai perceber a diferença entre assédio e bullying, a gente tem que tomar cuidado para não cometer esse erro na redação. Ainda que estejam ligados, não são palavras diferentes significam coisas diferentes. Né? Então, aqui, basicamente, só para vocês saberem, porque não é, por exemplo, né, o bullying não é somente um ato físico, né, pessoal? Pode ser um ato verbal, pode ser um ato moral, pode ser um ato sexual, pode ser um ato social, pode ser um ato psicológico, pode ser um ato material, pode ser um ato virtual. Cyberbullying poderia ser um outro subtema de redação. A gente não está trabalhando cyberbullying nessa redação especificamente, mas poderia ser um recorte do texto de vocês, ou poderia ser um outro tema de redação. Então, percebam, as discussões aqui são sempre para vocês estarem preparados para diferentes formas né, de incidência de temas. Né. Antes de passar para o texto 2, eu quero passar para o texto 1, que também, né, fala um pouquinho sobre uma lei, que na verdade aqui essa lei é de 2016, a lei 13.277, que instituiu, né, o dia 7 de abril, como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Tá? Essa lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff nesse ano, né, um projeto de lei na Câmara, blá, 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 isso aqui não interessa. Então, quando vocês estiverem lendo, por exemplo, isso aqui, tipo, passa por cima, né, não importa muito, até porque eu não espero que vocês utilizem essa lei no texto, se vai dar um texto motivador. É claro, novamente, os textos motivadores meus, eu tento trazer informações ricas que vocês possam utilizar nos textos. Então, a gente está se preparando ao longo do ano, caso caia isso aqui também. Né? Mas o que Léo, por que tu botou esse texto aqui? Eu botei por dois motivos. Primeiro motivo para mencionar que existe uma lei, e aqui, se vocês já pensarem, olhem para as aulas passadas, vocês podem puxar uma seta e falar, por exemplo, de ineficácia do Estado, né? Lembram? Ineficácia do Estado? E eu já vou falar isso logo em seguida, mas eu quero tentar para isso aqui, né? Quem não lembra do massacre de Realengo, 2000? E qual foi o ano do massacre de Realengo? Não tenho certeza, né? Vamos ver aqui. Exatamente 5 anos depois do massacre, tá? Então, tá aqui a data. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês digamos que eu poderia utilizar uma estratégia introdutiva narrando esse contexto do massacre de Realengo, por exemplo? Poderia. Né? Poderia. Eu poderia fazer uma abordagem na minha redação falando dos aspectos mentais, os aspectos psicológicos da questão do bullying, por exemplo, o que ele pode levar alguém a cometer, ou o que ele pode levar a alguém sofrer por isso, é claro que pode. Então, o texto motivador não é que vocês tenham que copiar ele, não tem que fazer isso. Mas o texto motivador, ele começa a dar caminhos, tá? Ele começa a dar setas para vocês, onde é que o corretor espera que vocês caminhem, entendeu? Então, é muito importante vocês lerem esse texto motivador com muita atenção, tá, galera? Vamos continuar aqui. Texto 2, tá? Texto 2, ele é uma pesquisa, tá? Uma pesquisa publicada na agência Senado, né? Por essa jornalista aqui, que fala que 29% dos jovens sofreram bullying em 2019, em escolas de São Paulo. Essa pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, realizada com um número bom, né? Um N bom de pesquisa, 2.702 jovens, que revelou que 29% deles relatam ter sido vítimas de bullying no ano passado, né, então, ano anterior à pesquisa, e 23% afirmaram ter sido vítimas de violência. E aqui é algo que também a gente tem que cuidar, né? Ainda que sejam coisas semelhantes, a gente tem diferença entre bullying, tem diferença entre a violência, né? No caso, violência física e outros tipos de violência. A gente vai falar sobre isso logo em seguida, tá? Eu quero específicas, e uma delas é repetição ao longo do tempo. Atentem para esse termo, repetição do bullying. Né? São situações que se perpetuam no tempo de forma frequente e repetitiva, e que geralmente surge em uma relação entre pares, entre colegas, pessoas conhecidas na mesma escola. Aqui é bem interessante também que ela diz, há um desequilíbrio de poder, né? Não, peraí, tu já tá falando de poder, será que eu poderia citar talvez um Foucault? Lembra das aulas que tu falou sobre, né, questão do poder de Foucault? Poderia, né?
vocês têm, como vocês já estão tendo aula de repertório, né, vocês anotam no caderninho de vocês as estratégias argumentativas das aulas passadas, vocês podem utilizar esses repertórios das aulas passadas nas redações. É isso que, inclusive, eu espero que vocês façam, que ao longo da exposição aqui, que eu vou fazer em breve, das estratégias argumentativas, dos filmes, dos livros, dos dados, vocês vão anotando isso, né, vão batendo foto, vão construindo na cabeça de vocês essas informações para que no dia vocês tenham um repertório. O que os pesquisadores classificaram como violência no estudo inclui outras situações, tá? Que não têm características de bullying, como crianças vítimas de uma agressão física, de um assalto à mão armada, né, envolvimento em briga, com ou sem uso de armas, e aqui a gente tem que cuidar para não confundir as coisas, né? Beleza, gente. Então, novamente, um tema extremamente importante para além da redação, né, para além da redação, para a nossa vida. Né? Léo, aquela perguntinha que tu faz, esse é um tema aberto ou um tema fechado? Bullying, né? Na sociedade brasileira, tu falou da sociedade ali, né? Contribuição da sociedade para o bullying no Brasil. Léo, um tema aberto ou um tema fechado? Obviamente, isso é um tema um pouquinho mais aberto, né? Porque, como eu disse, há diversas formas de bullying, e isso só no texto motivador. Eu nem estou discutindo a estratégia que eu vou trazer agora. Mas ele é um tema aberto, só lendo a leitura ali, né, do comando de redação, e deixa margem para vocês escolherem um caminho. Tá, beleza. Léo, posso falar, por exemplo, mais da escola? Pode. Posso falar também do bullying fora da escola? Claro que pode. Retomando aqui o tema, a responsabilidade da população para a presença de bullying no Brasil. É óbvio que, em geral, pessoal, a primeira manifestação de bullying é aqui, na juventude, né, crianças, na escola e etc. Mas existe bullying para além desse caminho, para além desse espaço de tempo. A gente vai discutir isso em breve. Fundamental eu discutir isso aqui, tá? E a grande dúvida de vocês, em geral, é ter um desenvolvimento consistente, é ter uma estratégia argumentativa consistente de desenvolvimento. Léo, como eu faço um desenvolvimento? Tem dúvidas ainda. Primeira coisa, vocês têm que definir, né? Quando lembram dos passos lá que eu menciono para vocês, quando pegar aquela redaçãozinha, quando pegar aquela aqui, ó, quando pegar isso aqui, quando pegar a folhinha lá, quando tu faz, Léo, essa parada aqui, o que tu deve fazer no dia? Primeira coisa que tu vai fazer é ler o comando com atenção, que foi o que eu fiz aqui com vocês. Eu fui direto para o texto 4 ali embaixo, li o comando, sublinhei as palavras e vou buscar sinônimos, vou buscar antônimos, vou buscar hiperônimos, vou buscar hipônimos, vou buscar palavras, expressões que substituam isso ao longo do texto para não repetir tanto, né? Exatamente, esse é o primeiro passo. O segundo passo que vocês vão fazer é o brainstorming de ideias, é justamente pegar essa folha em branco e já começar a colocar as ideias que vêm na cabeça, até antes mesmo de ler o texto motivador. É óbvio, lendo o texto motivador, vocês vão ter uma série de caminhos que também vocês podem fazer um novo brainstorm. Depois disso, é selecionar quais ideias, quais autores, quais filmes, quais obras, quais ideias que vocês pretendem desenvolver na argumentação, no texto todo. Quais são os dois argumentos, como é que são as propostas de conclusão. Não, posso começar pela conclusão? Pode. Posso começar pelo meio do texto? Pode. Posso começar por 2 tópicos frasais e depois desenvolvo o resto? Pode. Vocês são livres para fazer isso. Depois, obviamente, de selecionado isso, vocês vão escrever o rascunho, vão reler, vão editar e vão passar limpo para a folha. Se possível, com um distanciamento dessa prova, então, por exemplo, faz esse rascunho, faz algumas questões e volta depois para passar limpo. Porque com o distanciamento da prova, né? Pegou a prova pela primeira vez, fez ela, deixou um pouquinho de lado a redação, vocês vão voltar com um olhar um pouco mais crítico, né? Vocês vão simular que vocês são corretores do próprio texto de vocês. O desenvolvimento em si, por que eu falo tipos de desenvolvimento? Porque os tópicos frasais, os TFs, podem ser diferentes, né? Os tópicos frasais. Eu posso ter um tópico frasal, basicamente aqui os argumentos 1 e 2 em paralelo, né? Quando eu falo basicamente de tópico frasal, é o argumento que está no fim da introdução e é o argumento que vai, né, nortear o meu desenvolvimento. Eu posso pegar 2 causas para esse problema para fazer? Pode pegar 2 causas, no caso do bullying. Eu posso pegar uma causa e uma consequência dentro do parágrafo, né, uma causa e uma consequência no outro parágrafo? Pode, causa e consequência, com início, meio e fim dentro do parágrafo? Pode. Inclusive, eu gosto bastante disso. Eu posso fazer só um parágrafo das causas, no caso, né, do bullying, que está falando, e das consequências do bullying para o jovem? Pode. Posso falar só de consequência, né, as consequências negativas do bullying? Pode. Eu posso pegar uma sub-área do bullying, né, por exemplo, tu falou que eu poderia falar das questões escolares, né, e talvez das questões no adulto do bullying? Pode.
Tu ramifica o tema. Léo, eu posso fazer um confronto argumentativo? Como assim um confronto argumentativo, Léo? Por exemplo, tu disse que teve um avanço, que foi a criação da lei, né? Mas aí eu posso falar da ineficácia do Estado. Mas também, Léo, tu disse que tem ainda as distorções da lei, tem a manutenção do problema, tem desrespeito referente ao problema. Porque ainda que a lei tenha contribuído, tenha sido relevante, Léo, isso, ainda tem manutenção de problema, tem desrespeito, tem distorção. Então, isso é a base de um desenvolvimento. Geralmente causa e consequência, geralmente uma área, uma sub-área desse tema, geralmente um confronto argumentativo, beleza? Então tá, Léo. O tema é responsabilidade da população para a presença de bullying no Brasil. Léo, tô vendo que tu fez uma coisinha aqui diferente. Tu pegou cada palavra-chave do tema e trouxe para nós com sinônimos, hiperônimos, hipônimos, palavras semelhantes, que ao longo do meu texto eu tenho que utilizar exatamente. Isso você tem que fazer para todos os temas, tá, gente? Todos os temas. Léo, o que é sinônimo, né? O que é hiperônimo, o que é hipônimo, blá, 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 isso aqui? Contribuição, auxílio, apoio, ajuda, parcela, papel, parte, autoria, culpa. Isso é responsabilidade. Porque tu não vai passar todo o texto na introdução falando responsabilidade, desenvolvimento 1, responsabilidade, desenvolvimento, responsabilidade, conclusão, responsabilidade. Não. Ao longo do texto vai falar a contribuição, o auxílio, o apoio, a ajuda, parcela, papel, parte, autoria. Entenderam? Façam isso para tudo, né? Então aqui tem a população, né? Sociedade, pessoas, corpo social, coletividade, cidadãos, povo, presença, existência, permanência, continuidade dessa questão. Bullying, o que é o bullying, né? Atos, ações de intimidação, hostis, ameaça, tipo de agressão, atitude agressiva, intencional, repetitiva, é hostilidade, comportamento agressivo debochado, é opressão, humilhação, maltrato, tudo isso é bullying, que vocês poderiam utilizar como sinônimo. Ah, por que tu falou isso? Cara, não dá para falar bullying todo o texto, 25 vezes repetindo a palavra bullying. Basicamente é isso que eu tô dizendo. Tá? E Brasil, Léo? Nacional, Estado. Estado pode ser em letra maiúscula nesse caso, né? Não letra minúscula, porque letra minúscula é Estado, letra maiúscula é nação. Pátria nacional, nação brasileira, brasiliense, brasílico. Então, tudo isso aqui são coisas que vocês têm que fazer para todos os temas. Tá? Léo, vamos parar de conversa? Me diz aqui, Léo, os artigos da Constituição Federal que eu poderia utilizar para esse texto. E eu não estou nem entrando no mérito da questão de falar especificamente do tema em si, né? Eu não estou falando do bullying em si com a Constituição aqui. Essa Constituição aqui é totalmente universal, ela pode ser utilizada, pessoal. Prestem atenção, por favor. O artigo 1º da Constituição Federal pode ser utilizado na grande maioria dos temas da redação do Enem. Olha só, de acordo com o artigo 1º da Constituição Cidadã de 1978, vírgula, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, é a cidadania, beleza? Gente, isso aqui vocês utilizam em, cara, todos os textos de vocês. Quer ver? Semana passada, transtorno mental, dava para utilizar, dava. Gravidez na adolescência, dava. Alienação parental, dava. Tá? Artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. É aquilo, né, que é lindo, né? A salvo de toda aqui a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Não é porque tu está dizendo isso. Pessoal, se eu estou dizendo que a Constituição diz isso, é uma garantia, é um direito alienável da pessoa humana, ele é cidadão. Ineficácia do Estado pode ser utilizada para esse tema. Simples. Estatuto da Criança e do Adolescente, Léo. A Lei 8.069 de 1990, o que ela diz? Né? É o conjunto de normas, né? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Léo, poderia só utilizar o ECA para esse tema? Só o ECA. Sem falar do artigo específico, assim. Poderia estar isso aqui. Né? É o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança, do adolescente, aplicando medidas expedindo caminhamentos para o juiz. É o marco legal regulatório de direitos humanos da criança e do adolescente. A partir do momento que eu tenho bullying insistente, ou seja, uma ação sistemática, esse é o conceito de bullying, pessoal, não é uma ação esporádica, é uma ação sistemática. Né? Tu está ferindo o direito humano, tu está ferindo o ECA, tu está ferindo a Constituição, tanto o artigo 1º quanto o ECA em si. Qual tu vai utilizar? Pode escolher, os dois tu pode utilizar. Né, os artigos do ECA específico que a gente trabalhou em outras aulas, né? Eu não vou ler aqui cada um deles, vocês já viram isso, né? Mas, novamente, o artigo 5º do ECA pode ser utilizado, né? Nenhuma criança pode ser, né, objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Artigo 17, né? A questão da integridade física, né, psíquica e moral do jovem. Artigo 18, né? A questão do direito à liberdade, respeito e dignidade, esse é o nome, né? Lá no ECA. E o artigo 70 é dever de todos prevenir a ocorrência, né?
Então, a prevenção aqui como eixo. Então, artigo 5, artigo 17, artigo 18, artigo 70. Vocês têm que pegar esses artigos e colocar no papel, os 4. Estou dizendo, esse é um caminho a ser usado, não é o único. Vocês têm uma porrada de caminho e eu vou continuar apresentando-os. Vocês têm que ser estimulados a qual que eu curto mais, qual que eu me sinto mais à vontade, qual que eu acho mais interessante. Aí, o que tu faz? Tema da semana, tu vai fazer isso, tu vai tentar inserir isso, tu vai me enviar para eu corrigir, e em toda semana a gente vai discutir esses temas e essas possibilidades. Especificamente, tem a lei anti-bullying, né, que foi criada aqui, ó, a lei 13.663, né, 2018. O que diz lá na lei, tá? Na verdade, acho que é 2016, tá? Estabelecimento de ensino respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de, tá? Isso aqui está escrito lá, tá? Existe uma lei que é anti-bullying. Pessoal, se existe uma lei anti-bullying, se existe um bullying, a lei não está sendo cumprida, o Estado está sendo ineficaz em sua ação. Pronto. Dá para fazer um desenvolvimento assim, dá para fazer uma introdução assim. Promover medidas de conscientização, tá? De prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Pessoal, isso está escrito lá. Se o problema persiste, os dados que eu vou apresentar em seguida mencionam que o Brasil tem um grande problema com isso. A escola, será que está realizando a conscientização desses jovens? A escola está fazendo ações de prevenção? Quais são os tipos de violência relacionadas a essa problemática? Cultura de paz. Lindo, cultura de paz. Léo, visões da ineficácia do Estado. Então, tu nos falou que se existe essa porrada de leis, essa porrada de artigos e não estão sendo cumpridos, isso está rompendo o contrato social, Léo, que foi dito lá pelos contratualistas, que tu já falou em várias aulas, que podem ser utilizados para os temas, sim. Léo, qual que tu já usou? Montesquieu, já usei. Né? Não basta a existência, mas é necessária a aplicação de leis. Mas vocês podem utilizar os clássicos, né? O Hobbes, o Rousseau e o John Locke. Escolham um dos três, vocês podem utilizar. Não vou ler novamente, já foi lido nas outras aulas. Utilizem, tá? Utilizem o que vocês quiserem. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone ou me mandem mensagem aqui no chat, que no fim da aula eu volto e a gente comenta. Léo, e teóricos que a gente trabalhou, né, até agora, eu poderia colocar na tua redação os teóricos que a gente trabalhou, a gente nem trabalhou novos ainda. Poderia, pessoal. Fato social de Durkheim é um conceito extremamente amplo, né? Olha, e ver se isso não é exatamente bullying, tá? É uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotado de exterioridade, generalidade, coercitividade. Isso é bullying, velho. Liquidez de Zygmunt Bauman, né? Ó, as identidades são corridas, levando em identidades consumistas fragmentadas. Aqui o consumismo eu deixo, mas a questão da identidade ser corrida, na verdade, o jovem está em construção de identidade. Né? Crianças e adolescentes estão construindo isso, na verdade. Mas a questão da liquidez de Bauman é isso, né? O mundo fluido, volátil, incerto. Então, poderia utilizar Bauman? Não poderia. Durkheim poderia. Não, tu utilizaria eles? Eu não acho que eu não utilizaria eles específico, porque eu acho que tem opções melhores, né? Aqui a gente já poderia encerrar, né? Em qual sentido dá encerrar? Cara, tu poderia fazer um parágrafo baseado em Constituição Federal e ineficácia do Estado. Na verdade, tu poderia fazer um parágrafo de ineficácia do Estado com um dos autores contratualistas ou com Montesquieu. Poderia fazer um outro parágrafo falando da relação social com Durkheim, Bauman ou algum dos outros autores que a gente já trabalhou até agora. Vocês poderiam fazer uma introdução baseada só na Constituição. Então, por exemplo, introdução com Constituição, desenvolvimento 1 com ineficácia do Estado, desenvolvimento 2 com ação social e né, o nosso comportamento social no nosso mundo atual para a ocorrência do bullying, para a persistência do bullying. Ponto, já teria feito uma redação aqui. Mas a gente vai aprofundar, obviamente. A gente vai ir além. Léo, trouxe um novo teórico, uma nova autora aqui para nós, uma autora muito importante, uma autora muito conhecida, um conceito muito interessante, não só para esse tema, mas para vários temas. Eu trouxe o conceito de banalidade do mal, da Hannah Arendt, sim. Conceito fundamental, um conceito muito importante, tá? Existe um livro, Léo, existe um livro, é Eichmann em Jerusalém. Léo, quem foi Eichmann, tá? Eichmann foi um general, né, um general nazista, na época do nazismo, né, Segunda Guerra Mundial, e basicamente ele tinha que cumprir algumas funções. Por exemplo, uma das funções era decidir quais judeus morreriam. Tá? E por que Hannah Arendt, ela, no contexto, né,
Hannah Arendt é judia, no contexto, então, aí, Segunda Guerra Mundial, né, do contexto, como prisioneira, ela faz a questão de banalidade do mal, tá? Isso aqui nas palavras, né, nas palavras de estudos que dizem e tal. Eichmann apenas cumpria a sua obrigação, e óbvio, isso está no livro dela, né? Então, esse cara apenas cumpria a obrigação dele, né, o dever dele. Um ser humano normal, bom pai de família, não possuía nenhum ódio ao povo judeu, e não era motivado por uma vontade de transgredir ou por qualquer outro tipo de maldade. Praticamente, né, ela chama isso de mal banal, tá? O que é o mal banal? É não reconhecer a culpa que a pessoa está realizando de fato uma ação má, né? Vivendo apenas como animal laborante, os homens tecnificam e burocratizam as suas obrigações e se tornam, desse modo, incapazes de pensar as consequências das ordens dadas pelos seus superiores ou grupos. Basicamente é o seguinte, ele fazia o mal e achava que não estava fazendo mal porque ele era subordinado a alguém. Conceito que poderia ser muito bem utilizado na questão do bullying, né? A pessoa realiza o mal e acha que não está realizando o mal. Ou, já, você sabe, vocês estão no meio escolar, ou estiveram no meio escolar, ou estão no meio acadêmico e tal. Nem sabe como é que funcionam nossos colegas, né? Tem um líder aí, o líder fala para tu falar isso, ou tu sofre determinado tipo, tu fica ecoado e tal. Isso é banalidade do mal. É um outro conceito aqui, uma outra teoria, tá, Léo? Não é a banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Eichmann em Jerusalém, um ótimo livro, ótimos documentários aí para vocês verem, entrevistas, etc. Utilitarismo, tá? Tá no livro chamado Utilitarismo, desse cara aqui chamado John Stuart Mill, tá? Então, esse é um conceito trazido por o Jeremy Bentham, esse cara chamado John Stuart Mill, tá? Basicamente diz o seguinte, ó, ações boas quando tendem a promover a felicidade e más quando tendem a promover o oposto da felicidade. Então, o utilitarista, basicamente, ele quer ações que tragam a felicidade, né? Ações boas. Obviamente, quando eu tenho bullying, eu estou corrompendo, estou indo contrário à visão utilitarista, tá, gente? Então, tu faz uma contraposição ao princípio do utilitarismo. Não, isso não é parecido com aquele conceito do imperativo categórico do Immanuel Kant, é mais ou menos isso, tá? O que diz o imperativo categórico aqui, de forma semelhante aí ao utilitarismo? Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é um livro do Immanuel Kant, né? Em que ele menciona que o imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Basicamente, o que dizia Kant, né? Que tu tem que agir de um modo, que esse modo que tu age tem que ser uma ação universal. Então, vocês acham que o bullying, né, deve ser um imperativo categórico, todo mundo agindo dessa forma? Imagina se todo mundo agisse dessa forma. Não, né? Então, contrário ao imperativo categórico. Os jovens têm que agir de outra forma, as pessoas, os adultos têm que agir de outra forma. Então, aqui eu trouxe 3 conceitos novos para o caderninho de vocês e espero que vocês anotem. Conceitos bem gerais, principalmente da Hannah Arendt ali, modalidade do mal. Utilitarismo. Imperativo categórico. Já falei na aula de hoje de fato social. Já falei na aula de hoje de modernidade líquida. E vou continuar falando outras coisas agora. Léo, o que é bullying, tá? Lei 13.185, em vigor desde 2016, diz o seguinte, né? Classifica o bullying como intimidação sistemática. Lembram que eu falei isso para vocês lá na leitura do texto motivador, uma intimidação sistemática. Então, assim, pessoal, não basta a gente falar uma vez, tem que falar sempre para cometer isso. Quando a violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação, tá? Isso aqui está no portal do MEC, tá? No final da aula tem todas as referências. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. No fundo, vocês sabem o que é bullying. Está na lei, está no nosso dia a dia, está no nosso conhecimento. O bullying vem da palavra bully, que significa valentão. Tá? Vocês devem conhecer um jogo chamado Bully. Não sei se vocês gostam de jogar videogame e tal. Bully é um jogo que é o valentão lá e tal. São abusos físicos e psicológicos de um agressor contra a vítima. Então, aqui eu tenho 2 agentes. Tem o agressor e tem a vítima. Na verdade, eu tenho um terceiro agente, que é o quê? Que é o espectador. Né? Até a década de 70 não era interpretado como violência, mas sim algo que fazia parte das relações sociais e do amadurecimento das crianças, ou até como brincadeira.
tá? Segundo essa pesquisadora aqui. Então, envolve apelido, envolve boato, envolve ameaça crítica, envolve isolamento, agressão física, é uma série. Então, o bullying é muito complexo, tá, pessoal? Não é assim, é uma questão complexa, né? Por isso que a gente está discutindo isso. Geralmente, a vítima começa a ser alvo a partir da quinta e sexta série do ensino fundamental. Não são simples brincadeiras de mau gosto, afinal, o bullying ultrapassa os limites psicológicos ou físicos. Como eu falei, há diversos tipos de bullying. O aluno se sente impotente diante da situação e fica coado, além de não achar que nada deve ser divertido nisso. Não acha divertida essa questão, na verdade, é divertido para quem comete, né? Para se autopromover, para achar que tem mais poder por cometer isso, né? Aqui é bem fundamental esse slide aqui, tá? Isso aqui é uma pesquisa, tá? Dessa pessoa chamada Evanira Pancheri, no Jornal da USP, é uma tese de graduação, hein? Que basicamente ela distingue, né, os tipos de assédio, tá? O que é bullying e o que não é bullying, tá? Assédio escolar ou bullying aqui, ela fala que é uma intimidação sistemática, como diz a lei, tá? Quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. Pessoal, esses termos aqui, ó, poderiam ou deveriam estar no texto de vocês. Tá? Mas há diversos outros tipos de assédio, Léo. Sim, tem assédio ambiental, tem o assédio imobiliário, tem o assédio midiático, tá? Que poderia, aqui, um recorte, por exemplo, de cyberbullying poderia estar aqui. Assédio sexual, Léo. Grooming, stalking, training, scratching e spam. Quem nunca recebeu um spam no e-mail, né? Vamos comentar esses termos aqui que pouca gente, né? Eu, por exemplo, não tinha tanto conhecimento disso, além do stalking, né? Straining, tracking, grooming, sei lá, são coisas que eu não conheço. Domínio emocional estabelecido por um adulto na relação com uma criança com intenção de abuso sexual. Então, digamos que cai um tema como esse, vocês poderiam citar o conceito grooming como estratégia argumentativa, o stalking, né? Perseguição decorrente de uma obsessão que invade a intimidade da vítima, incluindo contato insistente pelo telefone e pela internet. Stalking poderia ser um recorte, talvez, do bullying, né? Restraining, estresse forçado imposto a trabalhadores por meio de comportamentos humilhantes e ameaçadores. Scratching, pressão de um grupo de pessoas que se reúnem em frente ao domicílio da vítima com o objetivo de denunciar injustiças cometidas. Vocês veem só. Né? Então, só para vocês terem claro todos esses conceitos aqui. Léo, em geral, quais são os tipos de bullying, né? Tu disse que são 8 formas isso. Tem o físico, tem o psicológico, tem o moral, tem o verbal, tem o escrito sexual. Léo, tu me explica isso aqui? Já explico. Social, material e o virtual, o cyberbullying. Em geral, a gente tem 8 tipos. Tá? Então, tem o físico, o psicológico, o moral, o verbal, o social, o material, o virtual. Léo, por que tu botou o escrito e o sexual? Porque essa pesquisa da Unicef, tá? Ela caracteriza um tipo de bullying chamado o tipo de bullying escrito. O que é o tipo de bullying escrito, Léo? Cara, basicamente, tu manda um bilhete, manda alguma coisa assim, a fim de executar o bullying, né? O sexual, vocês sabem, né? Por que tem a diferença? Porque a Unicef, aqui no estudo que ela fez, ela coloca o escrito, não o sexual. E na nossa Constituição, né, na nossa lei, lá, na verdade, eu tenho a questão sexual. Então, só para vocês entenderem essa diferença aqui. Eu tenho 3 agentes aqui envolvidos nessa questão e que eu poderia, já que é agente, lá na conclusão, poderia trabalhar com os 3, poderia. A gente acaba esquecendo muito do espectador do bullying, sabe? Sabe quando teu colega tá fazendo alguma coisa e tu não faz nada? Tu também tá participando de um ato de bullying. Tu não é o alvo, tu não é o autor, né? Tu não é a vítima, tu não é o agressor, mas tu é espectador, né? Dessa questão. Então, o agente. Quem é geralmente o agente, né, Léo? Segundo essa promotora de justiça aqui de Goiás, numa apresentação. Ela disse que o agente geralmente são as pessoas mais populares, líderes de turma, aqueles que gostam de colocar as apelidos nos colegas e fazer gozações. Eles não respeitam as diferenças e se aproveitam das fragilidades para gerar exclusões e reclamações. Vocês sabem quem são os agentes? Sabe aquele teu colega que é agente? Ou aquele teu colega que é vítima? Geralmente as vítimas são mais tímidas, são mais retraídas, tá? Menos sociáveis, não conseguem reagir mediante ao bullying, são mais inseguras, muitas vezes estão desamparadas, não solicitam apoio, a baixa autoestima é agravada. Né? Agente, vítima e o espectador. O espectador é qualquer um de nós aí que está no meio, que não realiza uma ação. Tá? Isso aqui, obviamente, é uma generalização, tá, gente? É uma generalização, mas que, nas palavras da promotora, ela trabalha com isso e tal,
É isso. Aqui é uma cartilhinha aí do Senado, né? Senado Federal, eles têm utilizado muito, e isso é bem interessante, assim, os órgãos públicos têm buscado estarem mais próximos da sociedade, né? Então, aqui estão os 8 tipos, né? Então, percebam que aqui a gente tem o sexual e não o escrito, né? Fora isso, tem todos os tipos, né? Porque, na verdade, né, faz sentido, né, pessoal? Porque na pesquisa do Unicef tem escrito, mas, na verdade, a escrita é um tipo, né, de violação verbal, né? Beleza? Essa parte eu sempre adoro, a parte dos filmes e das séries, que vocês podem utilizar como introdução. Léo, é só na introdução que pode? Assim, não é que é só na introdução que pode, mas eu recomendo fortemente que seja somente na introdução. Porque é papel da introdução realizar uma narrativa, é papel da introdução demonstrar o tema de uma forma mais amena. Prefiro começar com filme do que começar com citação, por exemplo. Constituição, eu gosto de começar agora. Mas eu acho que filme e série é bem interessante de começar, tá? A série, a mesma que eu utilizei na aula passada, né, sobre transtornos mentais, poderia ser utilizada, porque a menina que comete suicídio na série, ela sofre isso, né. Preciosa é um outro filme bem famoso, um filme de 2019, vocês devem lembrar do caso, né, uma menina, né, por ser obesa, né, e tal, sofre isso na escola. Extraordinário é um outro filme, não pela questão do peso da pessoa e pela cor e etc, mas por ter uma deficiência, né, por ter uma um rosto, vocês devem conhecer esse filme, é bem bonito. Muitos de vocês devem ter visto a série, né? Todo mundo odeia o Chris, Everybody Hates Chris. Uma série em que o Chris, né, recorrentemente sofre e tal. Ou na família existe o bullying. Meninas Malvadas é um filme bem famoso, né? Série de meninas que comete o bullying na escola. Clube dos Cinco é um outro filme também, um pouco mais antigo, aqui talvez você não conheça. São 5 jovens que se reúnem num sábado de manhã, depois de sofrerem algumas coisas. Bunny Virtual é um filme bem antigo, eu lembro que eu vi ele na escola, assim, foi passado por professores, inclusive isso é uma proposta de intervenção, né, discussão de filmes e tal, com as crianças. É uma menina que acaba sofrendo o cyberbullying, né, poderia ser utilizado. E Carrie a Estranha, tem a versão mais antiga, a versão mais nova, um filme de terror, mas também vocês poderiam utilizar. Então, cara, todos esses filmes aqui seriam ótimas opções para vocês iniciarem o texto de vocês. Para além da escola, pessoal, precisa também dizer que existe um bullying na vida adulta, tá? E esse poderia ser um recorte do tema, não somente na escola. Por exemplo, existe bullying no trabalho, né? Quantas pessoas não sofrem bullying no trabalho? Bullying dentro de casa, gente, né? E aqui cabe novamente eu fazer uma pequena distinção entre bullying e assédio. O bullying em geral ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão mais narcisista. Então, o que é narcisista? É quando a pessoa é narcísica. O termo narcísico é a pessoa que quer se autopromover. Tá? Ele busca uma autopromoção, ele quer mostrar mais poder. E enquanto o assédio, tá? O assédio é mais sádico, assim. Ele quer ver o sofrimento da outra pessoa. Né? Claro, tão relacionados, sim, mas só fazer essa pequena diferenciação da mesma forma que eu mostrei lá no quadro anterior. Tá? Léo, como é que eu sei que é bullying ou não é bullying? Né? O bullying se diferencia das brigas comuns, as que chegam às vias de fato ou as que ficam apenas na discussão. Isso é considerado normal pela psicóloga Silvana Schneider e chega, segundo ela, a fazer parte do desenvolvimento. O problema afirma é quando se torna algo rotineiro. E esse aqui é o principal tema do bullying, tá? Então, como é que eu sei que é bullying ou não é bullying? Cara, se tem alguém fazendo aquilo repetidamente, isso é bullying. Tá? Os casos de bullying começam muito silenciosos. Tá? Aqui é interessante vocês, né, um relato, né, de profissionais envolvidos. Os casos de bullying começam muito mais silenciosos e por isso são mais graves. Quem sofre agressão não conta nem na escola nem na família, mas começa a mudar o comportamento. E a gente tem que estar atento a essas mudanças de comportamento, tá? Inclusive, é uma das propostas de intervenção que eu menciono lá no final. A gente tem que estar atento a essas mudanças de comportamento da criança, do jovem, do adulto. É que o adulto, ele sabe lidar com isso, né, gente? Ele tá mais maduro. As crianças não são maduras, hein? As crianças são imaturas. De acordo com ela, a queda no rendimento escolar, ó,
Faltas na escola e mudanças de comportamento são sinais frequentes apresentados para quem sofre esse tipo de violência. Por isso, a família e a escola devem estar sempre atentos para esses sinais, tá? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Quais são as consequências do bullying? Tá? Isso aqui também é da promotora de justiça, é uma apresentação que eu encontrei na internet, que eu concordo bastante. Qual a diferença de sinal, qual a diferença de sintoma? Na medicina a gente trabalha bastante isso, né? O sinal é aquilo que é visto, né? Que pode ser medido. Por exemplo, febre é um sinal. Sintoma é o que a pessoa fala, né? Na história clínica, na conversa com o paciente, tu percebe o sintoma. Então, sinais: falta de vontade de ir à escola, sentir-se mal perto da hora de sair de casa, pedir para trocar a escola constantemente, pedir para não ser levado à escola, apresentar baixo rendimento escolar, voltar da escola com roupas e livros rasgados, abandono nos estudos. Então, esses são 7 sinais, tá, que poderiam ser abordados por vocês na redação, no desenvolvimento, por exemplo, né? Lembra que eu falei de causa e consequência, pessoal? Sinais e sintomas são causas do problema, tá? Dá outros sintomas aí. O paciente está com depressão, está mais agressivo, faz autodestruição, sentimento de vingança, né? Muitos deles acabam cometendo automutilação, né? Baixa autoestima, ansiedade, sintomas negativos, problemas interpessoais. E aqui também entra a questão de saúde mental, né? Na aula passada, os temas também estão relacionados. A gente está aumentando nossa capacidade argumentativa para muitos temas. Baixo rendimento escolar, absenteísmo e evasão escolar, déficit de atenção e concentração, depressão, como consequência. Poderia abordar, Léo? Baixo rendimento escolar, derivado do bullying, poderia. Evasão escolar, poderia. Léo, evasão escolar é um outro tema, por exemplo, que pode cair na redação do Enem, pode. Tá? Aquela pergunta que eu sempre faço, né? Leonardo, assim, eu não sou muito fã de dado, tá? O dado é interessante para comprovar que o problema existe, então tu pode colocar o dado no fim do teu desenvolvimento 1 ou 2, no final, lá na última frase, ou tu pode colocar o dado como estratégia argumentativa e depois tu aumenta essa estratégia, tá? Eu pesquisei alguns dados para colocar para vocês, ainda que eu não seja fã dos dados. Eu acho que se toda semana vocês ficarem decorando os dados, talvez seja difícil, mas vamos lá. Só para a gente entender que o problema existe de fato. 4 em cada 10 estudantes, 4 em 10, isso é um estudo de 2016 que saiu na Folha, afirmaram já terem sido de violência física ou verbal dentro da escola nos últimos anos. Em 65% dos casos, o agressor foi um colega, mas professores apareceram como autores em 15% dos relatos. Não, então tá me dizendo que não são só colegas, professores podem executar? Claro que sim. E o inverso também, né? O professor pode sofrer isso. A discriminação social, racial ou por orientação sexual também é uma realidade no ambiente escolar. Quase um terço dos estudantes sofreu esse tipo de agressão. Um terço. Bastante gente, né? Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada com 6 mil... Cara, é muito N, N, quando a gente fala, pessoal, em pesquisa, é pessoas, tá? 6.700 estudantes. No geral, 42% dos alunos afirmam ter sofrido algum tipo de violência. Caramba! 42% de 6.700 pessoas nas capitais mais violentas do país. Maceió, Fortaleza, Vitória, Salvador, São Luís, Belém, Pará e Belo Horizonte. Casos de agressões, ameaças e roubos no entorno da escola são relatados por 84% dos estudantes. Caramba! Então, agressão, ameaça, roubo no entorno da escola. Quase 9% tiveram conhecimento de assassinatos na vizinhança e cerca de 22% já viram armas como pistolas e facas dentro da escola. Então, por que você está me dizendo isso? Pessoal, isso tudo são caminhos para desenvolvimento, entendeu? O aspecto socioeconômico também é um caráter muito importante, ligado ao problema que poderia ser causa e consequência no parágrafo de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Quando vocês forem escrever isso, vocês podem pegar um desses dados para corroborar a opinião de vocês, né? Não, me dá um exemplo. Cara, tu pode fazer um tópico frasal no sentido, em primeiro lugar, é importante mencionar, né, as causas ou os efeitos, né, da questão socioeconômica perante esse problema. Segundo dados, uma pesquisa publicada na Folha, no final da aula tem um link, vocês podem acessar, eu só coloco aqui assim. 84% dos estudantes mencionam, né, numa pesquisa realizada em capitais brasileiras, mencionam casos de agressões, ameaças e roubos em torno da escola. Só que não basta a estratégia, tem que aumentar ela. Nessa perspectiva, é notável que um ambiente, né, descontrolado nessa região, né, corrobora para a manutenção do problema. Não só isso, vírgula. Cabe também mencionar o impacto disso na criação dos jovens, né, e por consequência, tem uma série de resultados negativos aí para esse jovem.
Então, fiz aqui de cabeça, só para vocês terem noção como eu posso utilizar um dado como estratégia argumentativa no fim do parágrafo. Léo, como é que eu boto no fim do parágrafo? Digamos que tu bote uma estratégia argumentativa baseada lá na Hannah Arendt, né, a habilidade do mal. Tópico frasal, coloca a estratégia argumentativa, tu expande a estratégia, no fim do desenvolvimento tu vai colocar. Isso, né, pode ser notado como numa pesquisa realizada, blá, 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 que menciona que 84% dos estudantes percebem um cenário, né, de banalidade do mal, um cenário de achar que isso é normal, né, de achar que não está fazendo. A discriminação é um tema presente entre os alunos, mais de um quarto dos casos, que atinge, segundo o estudo, 27% dos estudantes, foram motivados pela classe social, pelo lugar onde moram, gente. Tem alguma coisa ligada a fato social aqui? Tem fato social, uma questão externa, geral, exterior ao indivíduo, coercitiva, da classe social dele. Vivemos uma sociedade elitista, homofóbica, racista, e isso passa pela escola. No Brasil, última parte de dado, tá? Eu não gosto muito de ficar falando isso, mas só para a gente contextualizar o problema. No Brasil, 17,5% disseram sofrer alguma das formas de bullying algumas vezes por mês. 7,8% disseram ser excluídos pelos colegas. 9,3% ser alvos de piadas. 4,1% ser ameaçados. 3,2% empurrados, agredidos fisicamente. Outros 5,3% disseram que os colegas frequentemente pegam e destroem as coisas deles. E 7,9% são alvo de rumores maldosos. Com base nos relatos dos estudantes, 9% foram classificados no estudo como vítimas frequentes de bullying, ou seja, estão no topo do indicador de agressões e mais expostos à situação. Aqui uma pesquisa mais robusta, 540 mil estudantes de 15 anos. Só que eles pegaram também uma idade única, né? Em comparação aos demais países avaliados, o Brasil aparece como um dos menores índices de exposição ao bullying. Por que eu trouxe essa pesquisa, tá? Que derivou do PISA de 2015. Porque parece que está tudo bem, né? Olhando essa pesquisa. Em um ranking de 53 países com dados disponíveis, o Brasil está em 43º. Em média, nos países da CDE, 18,7% estudantes relataram ser vítimas de algum tipo de bullying uma vez por mês, e 8,9% foram classificados como vítimas frequentes. 44,6% dizem que estão insatisfeitos, enquanto a média da CDE países é 34,1%. Na outra ponta, tanto o Brasil quanto a média da CDE, 8,8% dizem que não estão satisfeitos com a vida. No Brasil, 76,1% sentem que pertencem à escola. Entre os países da OCDE, 73% dos adolescentes dizem ter esse sentimento de pertencimento. Qualquer dado desse poderia ser utilizado no desenvolvimento, tanto aqui quanto aqui. Quero falar dois aspectos aqui que eu acho que seriam eixos de trabalho para esse tema. Falar da família e falar da escola. Estão ligadas intrinsecamente ao problema. Eu falei ali da questão social, da questão da família, e também a questão da escola. Pais interessados, e aqui é uma outra pesquisa, tá? Na verdade, para fechar agora, então, a questão da pesquisa, que também está derivada do PISA de 2015. Pais interessados nas atividades escolares, 2,5 vezes mais propensos a estar entre as notas mais altas da escola, 1,9 vezes a estar mais satisfeitos com a vida. Por que está falando satisfeito com a vida? Cara, se tem um jovem que não está satisfeito, ele tende a ter mais transtorno mental. Com o apoio dos pais responsáveis, os estudantes também têm 2 vezes menos chance de se sentirem sozinhos na escola e são 3,4 vezes menos propensos a estarem satisfeitos com a vida. Em relação aqui não aos pais, né, mas às escolas, sobre o apoio e suporte dos professores, tá? Dos professores, ó. 1,9 vezes mais propensos a sentirem que pertencem à escola do que aqueles que não têm esse apoio. Então, o professor que apoia o aluno. Aqueles que percebem que os professores são injustos com eles têm 1,8 vezes mais chance de sentirem excluídos na escola. Então, tem essa percepção, né, do aluno, o professor está sendo injusto comigo. 35% dos alunos relataram que sentem, pelo menos alguma vez por mês, que seus professores pedem menos deles do que outros estudantes. 21% acham que seus professores os julgam menos inteligentes do que são. 10% relatam que os professores os ridicularizam na frente dos outros. E 9% que seus professores chegam a insultá-los na frente dos demais. Então, tem essa percepção do jovem também referente à escola, o contexto que ele está inserido, né? Isso aqui me chocou bastante, tá? Por isso que eu trouxe essa pesquisa aqui sobre violência na escola. Léo, mas o tema é bullying, né? É bullying, isso.
Mas tem a ver com violência na escola? Tem. Poderia ser um outro tema, Léo, violência da escola em si? Isso. O que eu quero dizer é que não confunda as coisas, por mais que estejam ligadas, tá? É um tipo aqui de violência que eu tô falando. É que eu quero falar sobre a violência sofrida pelos professores, que poderia ser um tema de redação do Enem também. Como é que estão os nossos professores, pessoal? A gente sempre fala dos alunos, né? Em geral. Saúde mental dos alunos e a saúde mental dos professores. Violência dos alunos e a violência contra os professores. Ótimo tema para aparecer na redação do Enem. Vocês poderiam iniciar o texto de vocês falando essa historinha. Após 20 anos de magistério, claro, não precisa colocar o nome do cara, mas vocês poderiam exemplificar isso, né? Após muitos anos de magistério, né, um professor irá abandonar sua profissão. A decisão foi tomada no fim do mês passado, após ter sido agredido por um estudante de 14 anos. Cara, gente, o professor tem 62 anos, ele foi agredido por uma pessoa de 14 anos. O Brasil lidera o ranking de violência nas escolas elaborado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com mais de 100 mil professores e diretores de escolas no segundo ciclo do fundamental, tá? Com alunos entre 11 e 16 anos. Em 2018, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, olhem só esse número, 3.055 licenças por doenças como transtorno, reação ao estresse, depressão e esquizofrenia, que equivale a uma licença a cada 3 horas, ou seja, a cada 3 horas um professor é liberado. 8% do quadro de professores do município. Claro, não é somente por isso, mas o contexto que o professor, né, da Secretaria Municipal, lá, no contexto municipal do Rio de Janeiro, está sofrendo com isso, poderia ser um dado de redação que se cair violência na escola. Tá. Importante, discussão fundamental, discussão para além da redação. A violência contra professores tem que chocar mesmo e é inadmissível, mas não é tão frequente como as pessoas colocam. Isso aqui é uma opinião de uma pessoa numa matéria, né? O dado também inclui agressões verbais. Tá? Então, a agressão verbal também conta aqui como violência nessa pesquisa que eu menciono. Não dá para pôr as duas coisas no mesmo balaio, segundo essa pessoa. Às vezes, o aluno reage com um palavrão, algo dito pelo professor. É claro que não poderia falar desse jeito, mas é bem diferente de agredir fisicamente. Alunos que agem assim são mais ofensivos, mas por vezes levam a linguagem que usam cotidianamente para os pares para a sala de aula. Então, a questão da família envolvida na ação do jovem, isso é fundamental. Por isso que eu disse que eu acho que seria muito interessante vocês trabalharem em família e escola nessa questão. Assim como em vários temas da ação do Enem. Um estudo realizado pela pesquisadora Maria Dias Agus, na Espanha, em 2015, mostrou que havia características comuns entre os alunos que admitiam ter cometido agressões físicas e verbais contra professor. A maioria deles são meninos, pessoal, nessa faixa de etária, entre 12 e 14 anos, tá? Olha só, importante. Múltiplas situações de risco e ausência de proteção, ou seja, a questão familiar aqui diretamente relacionada com a execução de bullying, com a questão de violência, né, na escola. Problemas acadêmicos e dificuldades na aprendizagem, ou seja, são pessoas que têm problemas de aprendizagem. Sabe aquele teu colega lá? Tu vê que tem um problema, assim, de aprendizagem, tá? De nota. Maior estágio de repetência, repete o ano. Maior número de faltas sem justificativa, falta muita escola. Essa é a punição com mais frequência. Tá? Então, esses são os que tendem mais a gerar essas agressões. Aqui é um outro recorte. Poderia cair, Léo, um tema como cyberbullying mesmo, assim, na redação, nem poderia. Tá? Que é a violência eletrônica do bullying. Tá? É um caminho do bullying. Léo, poderia fazer um parágrafo de cyberbullying? Poderia. Eu acho que estaria, talvez, mas não um parágrafo todo. Porque como é tão aberto, eu acho que eu não ramificaria tanto a redação, tá? Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar a pessoa. Léo, tu não falou que bullying é intimidação e hostilização sistemática? É isso. A questão é que aqui no cyber é na internet. Seja com quem for, né? A maioria dos casos de cyberbullying rompem os limites do que consideramos lícito e facilmente se enquadram nos tipos penais, tá? Aqui tem uma série de... Eu acho que aqui já entraria muito, tá? Em questões legais e tal. Mas existe, tá? No Código Penal, pessoal, ó, crime de ameaça, crime de calúnia, crime de difamação, injúria, falsa identidade, tá? No Código Penal existe essas garantias. Ineficácia do Estado entra aí. Quando isso ocorre, nascem os crimes cibernéticos, propriamente dito, e que podem ser definidos como qualquer atividade legal que use a internet, público ou privado, e o sistema de computador doméstico. Além disso, a prática dessas ofensas desencadeia efeitos também na esfera civil, dentre elas a obrigação de reparar os danos morais ou imateriais proporcionados pelos autores das ofensas,
conforme esse artigo aqui do Código Civil Brasileiro. Tá? Aqui, fundamental, tá? As vítimas podem ajudar e muito na descoberta do agressor, tomando medidas simples, como imprimir imediatamente as páginas, tá? Identificar as comunidades que são criadas, produzir provas de agressão física. É uma tríade aqui, tá? Eu resumi isso aqui, ó. A diferença disso aqui tá aqui, ó. Calúnia, afirmar que a vítima praticou ato criminoso em perfis da rede social e grupos de mensagem. Isso é calúnia. Difamação, postar em páginas de redes sociais e grupos de mensagem informações que atingem a honra da vítima. Isso é difamação. Calúnia, ato criminoso. A injúria, qualquer opinião pessoal de uma pessoa em relação a outra que seja de forma depreciativa. Tá? Ameaça de fazer alguma coisa em meio virtual, por exemplo, massacre barbicana, né? Isso é muito comum com jovem, né? Ah, te peguei lá na câmera, se tu não fazer isso, eu vou falar pra tu, né? Falsa identidade. Utilização de perfis falsos para entrar em sites de relacionamento, usar foto de um desafeto para criar um perfil falso. Perturbar a tranquilidade, envio de mensagens incômodas e frequentemente. Isso aqui acontece muito no Brasil, né? Tem os desvios aqui, então, do cyberbullying. Atitudes. A falta de um diagnóstico mais confiável, pessoal, em relação ao bullying, não significa que as escolas não têm feito nada. Tá? Já estamos quase acabando. Embora pela falta de informações, é difícil mensurar a efetividade de ações no nível nacional. Tá? É difícil a gente mensurar isso em prática. Léo, como é que está esse problema no Brasil? Cara, é difícil mensurar como é que está o bullying nas escolas, né? As ações de bullying na sociedade é algo muito específico. O próprio cyberbullying, né? Quantas vezes a gente não vê que está acontecendo isso? Tipo, a gente não faz o ato, a gente não notifica, a gente não denuncia. Né? Tem o ator, que é o agressor, tem a vítima, né, que está sofrendo bullying, tem o espectador. Nas escolas públicas de ensino fundamental, 74% nessa pesquisa aqui da Folha, dos diretores, dizem que tem projetos nas escolas com a temática de violência, ou seja, grande parte delas falam sobre violência e bullying nas públicas de ensino fundamental, tá? Então eles dizem que estão fazendo alguma coisa. Prova Brasil de 2015. Neste mesmo ano, 17% dos gestores relataram terem dificultado alunos com armas, com faca e 3% com revólver. Caramba! Caramba! Eu não sei se vocês já viram, mas, cara, levar uma faca e um revólver para a escola. Lembra lá texto 1, texto motivador, massacre de Realengo. Eu poderia colocar isso como estratégia introdutiva, poderia. Poderia colocar esse dado aqui no meu desenvolvimento, poderia. Faz a tua redação com base nisso, como tu preferir. Pesquisas nacionais e internacionais mostram que o clima escolar em que a identificação e o combate aos conflitos é a parte fundamental contribui para melhores resultados da escola, como aprendizado e redução das desigualdades. Tá? Essa violência prejudica não só os alunos da escola, mas tem consequências sociais e econômicas. Efeitos, tá? O efeito maior do bullying, assim, são os transtornos mentais, principalmente suicídio, tá? Numa pesquisa feita por esse órgão aqui, Diana Aberdeen, é no Reino Unido, tá? Eles fizeram uma campanha chamada Back to School, né? Volte para a escola. Uma em cada 5 crianças pensa em suicídio depois de uma agressão. Porra, é muita gente. É 20% aqui. 78% das vítimas sofrem com problemas de ansiedade, tá? Enquanto 66% perdem a noite de sono após um ato de bullying. Cara, é bem preocupante isso. E vocês poderiam fazer um parágrafo de desenvolvimento com base em consequência mental desse problema. Pessoal, vocês viram a quantidade de coisas que vocês podem fazer na redação do Enem? Vocês viram a quantidade de repertório que vocês têm agora? Del, em síntese lá, o que tu falou para nós? Cara, eu comecei falando de Constituição Federal para vocês, falei de 5 autores, né? A gente falou de Durkheim, a gente falou de Bauman, a gente falou de Hannah Arendt, a gente falou de utilitarismo, né? A gente falou sobre uma série de questões dos tipos de bullying, os dados em relação a professores, os dados em relação às pessoas que podem ter um transtorno mental com isso, causa e consequência de diversos tipos. É muito repertório para o texto. E não só para isso. Evasão escolar poderia ser utilizado isso de forma semelhante. Talvez até o analfabetismo funcional, que é um tema também interessante, pode cair. Problemas escolares, violência contra professores. Isso é educação. E esses problemas aqui, não importa o tema de educação que cai, ele pode ser linkado. Você tem que estar espertos para isso. Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal. Em síntese, tá, pessoal? Encaminhando aqui o final da aula, o final das exposições, né? A gente vai continuar conversando depois. Isso dá um recado para as escolas da importância de se trabalhar esses aspectos relacionados à tolerância, às normas de conduta, ao respeito à diferença, né?
que a gente quer com esses dados das pesquisas, tá? Nessa outra pesquisa aqui da agência ABC, na medida que os resultados fornecem um diagnóstico aprofundado do problema e apontam uma série de fatores de risco, fatores de proteção e que podem ser focos de intervenção, é que os nossos resultados sejam úteis exatamente para se pensar em formas de intervenção e prevenção dessas situações. Léo, conclusão, né? O que tu faria no teu texto? Cara, obviamente, se eu disse no D1 que tem um problema familiar, se eu disse que no D2 tem um problema escolar, eu vou captar um dos deles. Pego família e pego escola para fazer alguma coisa. Família, Léo, comunicação constante com as crianças, análise daqueles sinais e sintomas que eu disse, para não ter uma consequência. Mobilização e discussão social, Léo, aonde? Novelas, rádios, televisão, com parceria de empresas privadas. Discussão nas escolas, ó, por meio de filme, por meio da história, mostrando, por exemplo, o caso que aconteceu na escola lá, dilemas morais, tá? Já pensou ter a criação de uma disciplina chamada Direitos Humanos para a gente discutir moral e ética? O que mais, Léo, que eu posso trazer? Estimular habilidades, né, que os ajudem a lidar com os desafios cotidianos. E aqui é igualzinho que eu falei lá em transtornos mentais, né, pessoal? Tá ligado também a questão de habilidade social, empatia, capacidade de resolver problema, autocontrole, né? Mudanças de comportamento, queda de rendimento e desinteresse são alertas para a necessidade de apoio psicossocial. Então, muitos desses jovens precisam de um apoio, eles já vêm em um contexto familiar difícil. Crianças e adolescentes em locais de maior vulnerabilidade com apoio de profissionais. Né? Eu posso linkar um serviço de residência médica, ou médicos ou psicólogos da escola, se for privada, da escola pública eu posso, talvez fazer um projeto da prefeitura municipal aí com o sistema de saúde municipal, com o Ministério da Educação, não sei. Assembleias em salas de aulas em que os conflitos gerados na escola possam ser permanentemente trabalhados, envolver os estudantes na elaboração e aplicação de regra. Olha que legal isso aqui. Numa das notícias eu achei muito interessante que foi citado isso, trouxe para vocês. Cara, criar uma assembleia, né, para que se discuta os problemas da escola e também métodos e regras, né, ou até penalização, que não é legal que isso aconteça, né. Então, a série de referências que eu pesquisei, né, as aulas sempre têm muito conteúdo porque eu faço um grande filtro para que vocês não percam tempo fazendo isso, direcionar vocês para os textos.